Oi, eu sou a Shakti Chala. Eu tô aqui hoje para falar para você sobre empoderamento feminino. Na verdade, para dar umas dicas de como você pode começar esse trabalho consigo e com as outras mulheres, né? Porque a gente propaga essa energia, né? A gente toma para si essa força, a gente retoma o próprio poder e a gente repassa, a gente reforça outras mulheres, a gente compartilha. Normalmente a gente tende a achar que tudo que a gente precisa está fora. Na verdade, a maioria das coisas que a gente precisa para trabalhar a nossa transformação, para crescer, tá tudo aí dentro de você. Eu sempre digo isso. A gente é muito desapropriada de si mesmo. Tá na hora de começar a mudar esse conceito, né? Se o movimento não pode partir de dentro de você, ele nunca vai começar. Não é pegando uma coisa de fora que a gente vai transformar dentro. Transformação interna é uma escolha, é um processo individual, é o seu passo a passo. Existe tanta força e potencial criativo dentro de você, tanta sabedoria, eles só estão lá esperando para que você os encontre, para que você se abra para escutar, para que você se dê conta. Você tem o poder de transformar. As mulheres se renovam e se recriam e se refazem todos os dias, todos os meses. Nós menstruamos, nós retornamos, nós recriamos, nós parimos, nós geramos vida, nós criamos alimento para nutrir a vida. Né? Existe um potencial nas mulheres enorme de recriar-se e de reinventar-se. Tá na hora da gente se apropriar disso e se dar conta. E com anos de depreciação, começamos a acreditar que nós éramos desprovidas de qualquer capacidade, desprovidas de poder, desprovidas de voz, desprovidas de potencial de se colocar e existir no mundo. Nós fomos diminuídas, pisoteadas e começamos a acreditar que a gente precisava do outro para tudo, que nós éramos frágeis, que nós éramos vulneráveis o tempo todo e que tudo que a gente precisava estava fora ou estava num outro. Então o processo de empoderamento, na verdade, tem a ver com resgatar esse potencial de ser, de criar, né, de resgatar nossa capacidade, de legitimar a pessoa que nós somos, de legitimar a nossa capacidade de ser e de existir, de dar espaço para a nossa voz ressoar no mundo e entender todo o nosso potencial, toda a nossa criatividade, toda a nossa força. Nós temos a nossa força. Nós temos tanta capacidade quanto um homem, nós temos capacidade de raciocínio, nós temos uma força enorme. Então, quando a gente está falando de empoderamento, a gente está falando de resgate, a gente está falando de se reapropriar do seu potencial e da sua vida, de achar um lugar ao sol para existir, para ressoar, para se expressar. E quando a gente faz esse processo com a gente quer dividir isso com as outras mulheres. A gente quer que elas também tenham esse lugar ao sol, essa sensação de plenitude, de inteireza, né? Essa capacidade de ser autônoma, independente e poder fazer as escolhas por si mesma. Então eu tô aqui para fomentar um pouquinho esse assunto e trazer algumas dicas para começar esse trabalho de empoderamento que você pode estar aplicando na sua vida, compartilhando com as outras mulheres, abrindo para questionar e repensar como você habita o mundo e como você se coloca. O primeiro ponto é: trate-se com respeito. O seu corpo é um templo sagrado. A forma como você cuida, trata e respeita o seu corpo vai servir de exemplo para as outras pessoas. E ninguém pode tocá-lo, adentrá-lo sem a sua real permissão e desejo. É o seu corpo.
Se você vem sofrendo abusos emocionais e físicos, é preciso dar um basta, é preciso que isso finde. Quando a coisa começa, já está na hora de repensar toda e qualquer relação. Se você deixar a coisa progredir, a tendência é aumentar, porque uma vez que você está no lugar de submissão, você está dando para o outro a possibilidade de que ele tenha controle sobre você e que ele te use e que ele possa falar e fazer o que ele bem quiser com o seu corpo, com a sua pessoa. Trate-se com respeito, coloque limites para a relação com esse corpo, né? O que o outro pode, o que o outro não pode, se dê valor. Se você não começar o trabalho com você mesma, não vai ser o outro que vai começar. É você quem deve olhar o seu corpo com carinho, respeito e muito amor. Não aceite abusos, não aceite maus tratos. Se alguém fala com você de um lugar da falta de respeito, não deixe isso ampliar, coloque o fim. Se alguém levanta a mão para você, te dá um tapa, te acoa num canto, não deixe isso prosseguir. Peça ajuda, se coloque. Se você acha que você não é capaz de fazer isso sozinha, converse com as amigas, peça ajuda aos grupos de mulheres, peça ajuda e não tenha vergonha em pedir ajuda. Nós precisamos nos ajudar e nos acolher. E quando a gente fala de respeitar o seu corpo e de não se submeter aos maus tratos, às relações de abuso, a gente não está falando só dos nossos parceiros. Nós estamos falando das relações familiares, das relações de trabalho, das relações até com os amigos. Existem pessoas que precisam te diminuir o tempo todo para que elas se sintam melhores. Você não precisa dessas pessoas. E lembre-se, o modo como você se trata vai servir de modelo para o modo como todos os outros irão tratar você. E não é porque um dia seu pai ou sua mãe ou sua família te ensinaram um modo de estar no mundo, de dor, de sofrimento, de submissão, é que você precisa propagar isso. Você não está fadada a isso. Você pode transformar a sua existência. Você pode se acolher e se maternalizar. Se lá atrás faltou isso, se dê isso agora. Todas nós precisamos achar esse lugar do autoacolhimento e do respeito. Porque a docilidade, o amor, não necessariamente vem do lugar da submissão e do abrir mão de si mesma. Muitas vezes nós aprendemos modos errôneos de se relacionar. A gente às vezes faz uns paralelos entre afeto e dor, entre amor e violência. Não é porque um dia você aprendeu isso que você precisa manter isso. Se os seus pais falharam com você de algum modo, você não precisa propagar isso na sua existência. Você pode transformar. Existem muitos modos de você encontrar apoio e ajuda para se transformar. Se os seus pais faltaram, você pode estar para você. Se faltou amor, se faltou compreensão, se dê amor e compreensão. Acolha-se, maternalize-se, se ampare e se perdoe. Trate-se com respeito. O segundo ponto do nosso trabalho de empoderamento pessoal é o tempo consigo. É preciso entrar em contato com você mesma. É preciso passar um tempo com você. Muita gente tem pavor de ficar sozinha. Eu tenho muitas pacientes com essa queixa. É interessante, né? Porque se você não consegue ficar sozinha com você mesma, por que alguém vai conseguir ficar com você? Se você não consegue ser uma boa companhia para você mesma, por
que faz você pensar que você vai ser boa companhia para outras pessoas? É preciso se descobrir, é preciso partilhar bons momentos consigo mesma, é preciso achar prazer na solitude e não encarar esses momentos com vazio e solidão. Somente quando você tirar um tempo para conviver com você é que você vai de fato se perceber, se conhecer, se descobrir, perceber os seus ritmos, o seu funcionamento interno, como você se afeta com o mundo, como você se relaciona com o mundo. É a partir do lugar da quietude e do recolhimento, do tempo consigo mesma, que você irá perceber quem você é. Honre quem você é, descubra-se, se apaixone por si mesma. E se por acaso você descobrir que você não é uma pessoa tão encantadora quanto você achava, você vai ter aí a possibilidade de se transformar. Porque só quando a gente tira esse tempo para se olhar é que a gente pode descobrir se a gente é quem a gente pensa que é. O que a gente precisa fazer talvez para melhorar, para alcançar a pessoa que a gente gostaria de ser, né? Para alcançar as nossas metas, você precisa se conhecer. É possível encontrar um caminho de encontro à melhor versão de si mesma. Lembre-se, você é cheia de potencial criativo. Você pode se reinventar, se ressignificar, se transformar e se descobrir muito mais feliz. Então, trabalhe em si mesma. Ache um tempo para você. Esse tempo pode ser uma sessão de cinema com você, uma viagem, um café acompanhado com um livro, um tempo em casa, um passeio sozinha, sessões de terapia, meditação. Tem tanta coisa que você pode fazer com você mesma e tirar esse tempo para si é extremamente importante. Use o seu potencial criativo a seu favor. Descubra-se, transforme-se, aprenda, conheça, desbrave. Tire um tempo para você. Conviva com você. Se apaixone por você. Observe se você não está, às vezes, identificada com um determinado arquétipo, ou seja, aprisionada e dominada numa ideia ou numa crença, tipo entre a vítima e a mártir. E aí você lida com o mundo desse lugar. É muito perigoso e a gente precisa desconstruir essas crenças. Nós não somos fadadas a viver no lugar nem da vítima e nem da mártir, de ter que abrir mão da sua existência, das suas escolhas, porque o mundo nos coloca nesse lugar. Na verdade, muitas vezes somos nós quem tomamos esses lugares, somos nós que nos escondemos atrás desses arquétipos e que ficamos super identificadas, as eternas vítimas ou as mártires, aquelas que abrem mão da vida, que abrem mão da própria existência em prol do outro, de cuidar, de ser, ou da vítima, que se sujeita e que é sempre vítima. Se aproprie da sua vida, mesmo que você esteja nessas posições, transforme-as. É possível. Não tome o discurso do outro para si. A vivência do outro é a vivência do outro. Saber ouvir, aprender, compartilhar e trocar é maravilhoso. Isso nos acrescenta, nos faz crescer. Mas a experiência do outro e a verdade do outro é do outro. Descubra um modo de vivenciar as suas próprias experiências, de aprender com a experiência dos outros,
mas de não tomar as verdades dos outros para si. Construa o seu próprio caminho. Que cada passo nesse chão, na sua jornada, seja seu. Não tome as mágoas e as dores das outras pessoas. Não é porque o outro sofreu, passou horrores, teve relações péssimas, tem relações péssimas com seu corpo, porque ela odeia menstruar, porque menstruar é sempre um sofrimento, parir um filho e ter um filho é sempre um problema, e que toda relação acaba mal, e que todo homem não presta. Cuidado, talvez essa não seja a sua experiência, talvez essa não vá ser a sua verdade. Contudo, às vezes a gente toma para si a verdade desse outro e vive a partir desse lugar, e não se liberta, e não se permite, e fica aprisionada nessas crenças tão limitantes. Aproveito para indicar um filme para vocês que chama A Companhia dos Lobos. O ponto é que você precisa compreender o mundo através das suas próprias vivências. A gente pode trocar, conversar, aprender com a experiência do outro, sem tomar para si como uma verdade. É preciso olhar para dentro. Qual é a sua verdade? Observe se as suas escolhas são regidas pelos seus reais desejos ou se você faz as suas escolhas baseadas no que os outros dizem que é melhor para você, no que a sociedade dita para você, ou pela culpa e pelo medo. O que há de autêntico nas escolhas que você faz? Toda e qualquer mudança começa na observação, no tempo que a gente tira para sentir as coisas, no questionamento de tudo, de todas as verdades que nos dizem. É importante questionar, é importante desconstruir, reconstruir, olhar, questionar, filosofar. Nunca tome nada como uma verdade absoluta. Aprenda a se ouvir, aprenda a dar voz e entrar em contato com aquilo que emana das suas vísceras. Escute o seu corpo, escute as suas angústias e aprenda algo com elas. Não fuja dos seus medos, das suas angústias. Tem algo aí que elas denunciam. Tente aprender com elas. Tire um tempo para pensar sobre essas questões que te causam angústia, sobre os seus medos e os seus valores. Para fechar, não existe pílula mágica. Por mais que possam te dizer que é possível achar uma cura e uma transformação para qualquer coisa rapidamente, sinto lhe dizer que isso é lenda da carochinha. Toda transformação, todo processo de reapropriação de si mesma, todo empoderamento pessoal é necessário ser construído passo a passo, sentido, vivenciado. Se permita a ganhar a si mesma de volta, se permita a se refazer, a se ressignificar, se permita a descobrir que você não é uma pessoa desprovida de força e potencial. Por mais que por anos tenham nos dito que nós somos frágeis, fracas e menores, nós não somos. Isso também é lenda da carochinha.